E aí pessoal, eu sou o Rafael, estou de volta aqui com mais um vídeo do Nerdicas. Dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente. Porque, que nem vocês devem estar sabendo de acompanhar o canal, eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre os lançamentos da saga Guerras Secretas aqui no Brasil. E, como eu já deixei claro em alguns dos vídeos, essa é uma saga que pode ser um pouco confusa se a pessoa não tem aí um background muito grande do universo Marvel. E mais, vou te falar que mesmo se a pessoa tiver um background considerável, ainda assim é difícil de entender, porque é personagem demais aparecendo nessas edições e fazendo referências a sagas antigas, clássicas do universo Marvel, que nem sempre são assim tão conhecidas de todo mundo, né? E assim, são personagens muito obscuros que estão sendo aí trazidos de volta à tona. Então por isso que eu pensei de fazer alguns vídeos contando pra vocês algumas curiosidades, né, explicando um pouco sobre alguns personagens, inclusive personagens que eu também tive dúvida de quem seriam enquanto estava lendo as edições. Então eu vou começar essa minha possível nova série de vídeos, né, falando sobre um dos personagens que é apresentado assim, com certo destaque na edição Guerras Secretas X-Men número 1, que fala sobre a Era do Apocalipse, que é o personagem Incinerador. Quem escreve essa história aqui é o Fabian Nicieza. Ele deu algumas entrevistas falando que, ao escrever essa história, ele quis trazer um pouco do espírito que foi escrever a Era do Apocalipse original. Porque na Era do Apocalipse original, uma das coisas que os autores quiseram fazer foi pegar alguns personagens e meio que remodelar eles, né, apresentar eles com uma roupagem completamente diferente. E o Incinerador é justamente isso, um personagem das antigas numa roupagem completamente nova. Então é realmente a primeira vez que a gente está vendo ele. Então assim, se você não tinha reconhecido de onde que ele era, não preocupa não, porque realmente ele não tinha aparecido antes. A gente consegue ir tentando saber quem que ele é pelos poderes que ele possui. E qual que é o poder? O poder é de conseguir incinerar uma pessoa de dentro para fora. E ele faz isso como? A partir de cortes. Então se a pessoa tiver um pequeno corte na pele, né, um sangramento, ele consegue pôr esse sangue em combustão, queimando então a pessoa. E esse é o poder de ninguém menos do que um personagem chamado Adam X, que é um personagem também criado pelo Fabian Nicieza nos anos 90. A primeira aparição dele foi na edição X-Force anual número 2, de 1993. E ele tinha um visual completamente diferente do visual desse Incinerador. Era um visual muito anos 90, inclusive, com cabelão, com quase que adagas. Então assim, ele era uma pessoa normal, cabeluda, com um boné para trás e duas adagas que ele usava justamente para poder cortar as pessoas, fazendo sangramento e poder fazer a combustão de dentro para fora dela. Mas aí qual que é o pulo do gato aí que é legal? É porque quando o Nicieza criou esse personagem, ele tinha como propósito apresentar ele como o terceiro irmão Summers, que a gente conhece já, o Ciclope e o Destrutor. E existia toda uma história aí, né, nos quadrinhos dos anos 90, né, dos X-Men, que existiria um terceiro irmão Summers. E ele apresentou o Adam X justamente para ser esse terceiro irmão Summers. Então ele meio que era um híbrido humano com Shi'ar, que seria filho justamente da mãe dos Summers com um imperador Shi'ar, que é o D'Ken. E o Fabian Nicieza escreveu por muitos anos os Títulos Mutantes e estava realmente preparando para apresentar em algum momento essa revelação bombástica de que ele era o irmão do Ciclope e do Destrutor. E assim, na época as tramas dos X-Men eram uma novela, era arrastado. Então assim, às vezes o personagem era apresentado aqui, um plot point era apresentado aqui, só depois de muito tempo que a história era resolvida. Então o Adam X era para ser esse irmão, só que o Fabian Nicieza saiu do Título dos Mutantes e acabou que isso foi retconeado. Então ele deixou de ser o irmão do Summers e meio que sumiu mesmo, meio que num limbo mutante. Aí, né, quem acabou depois pegando esse plot do terceiro irmão Summers e desenvolvendo foi o Ed Brubaker no run dele dos X-Men, agora nos anos 2000, né, criando aí o personagem Vulcan, que teria sido aí enviado pelo Xavier numa missão original dos X-Men, meio que aparentemente teria morrido, mas na verdade teria ficado hibernado lá. Mas enfim, o outro pulo do gato que é legal é que então, aqui nessa edição de Guerras Secretas, o Nicieza finalmente teve a chance de amarrar a ponta solta do terceiro irmão Summers do jeito que ele queria.
porque então a gente ficou sabendo aqui desse incinerador, que é o Adam X, e no final ele revela lá pro Ciclope e pro Destrutor que tinha salvo eles porque ele era irmão deles. Então é meio como assim, o Fabiano Nicieza, né, fazendo o que queria ter feito desde o início, que era fazer o Adam X ser o terceiro irmão Summers, e não o Vulcan, que foi o depois o que o Ed Brubaker fez. Enfim, você vê que a história mutante é um embananado, né, que recentemente eles têm tentado simplificar, mas que se você cavar, vai ter muita ponta solta, muita coisa complicada para entender. E essa era uma delas. Então assim, espero que tenha sido um vídeo interessante, de curiosidade aí para vocês. Se você gostou, se tiver gostado, dá o likezinho aí, né? Comenta aí aqui embaixo nos comentários, né? Até para saber mesmo se a ideia é boa ou não, né? Se eu faço mais vídeos desse jeito ou não. E também, se você não conhecia o canal ainda, não deixa de se inscrever para ficar por dentro de todos os outros vídeos aí de HQs e colecionáveis que eu vou trazer para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.